Nome do livro: O Cavaleiro dos Sete Reinos. Histórias do Mundo de Gelo e Fogo. Autor: George R.R. Martin. Leitura de orelha. Com quase 2 metros de altura, Dunk era o escudeiro de um cavaleiro andante, mais conhecido pelo tamanho e força descomunais do que pela inteligência. Ao se tornar cavaleiro, resolve adotar o nome de Sir Duncan o Alto. Em O Cavaleiro Andante, George R.R. Martin conta a história do primeiro encontro de Dunk e Egg, seu futuro escudeiro, e as aventuras dos dois no torneio de Valfreixo. A narrativa de A Espada Juramentada se passa cerca de 1 ano depois, quando os dois amigos estão a serviço de um cavaleiro com terras na Campina. Por fim, a história de O Cavaleiro Misterioso coloca Dunk e Egg no centro de uma conspiração para derrubar a dinastia Targaryen do Trono de Ferro. As aventuras de Dunk e Egg trazem para os fãs de As Crônicas de Gelo e Fogo a oportunidade única de vivenciar outro momento da história de Westeros e de conhecer e analisar fatos que teriam desdobramentos 90 anos depois na Guerra dos Tronos. George R.R. Martin trabalhou 10 anos em Hollywood como escritor e produtor de diversas séries e filmes de grande sucesso. Autor de diversos best-sellers nos Estados Unidos e na Europa, foi em meados dos anos 1990 que Martin deu início à sua mais importante obra, As Crônicas de Gelo e Fogo. É a saga de fantasia mais vendida nos últimos anos, vencedora de diversos prêmios e que agora também se torna uma grande produção da HBO. Leitura de contracapa. Do Mundo de Gelo e Fogo. As aventuras de Dunk e Egg se passam 90 anos antes do início do primeiro livro de As Crônicas de Gelo e Fogo. Com esses dois personagens, George R.R. Martin traz à luz novos fatos da história de Westeros, que terão consequências diretas e indiretas nos acontecimentos que tanto fascinam os fãs da série. 200 anos após a conquista, a dinastia Targaryen vive seu auge. Os 7 reinos de Westeros atravessam um tempo de relativa paz nos últimos anos do reinado do rei Daeron o Bom. É neste cenário que Dunk, um menino pobre da Baixada das Pulgas, tem uma chance única: deixar a vida miserável em Porto Real para se tornar escudeiro de um cavaleiro andante. Alguns anos depois, o cavaleiro morre e Dunk, já adulto, decide tomar seu lugar e fazer fama no torneio de Campina de Valfreixo. É quando conhece Egg, um menino de 10 anos, cabeça totalmente raspada, que é muito mais do que aparenta ser. Dunk aceita Egg como seu escudeiro e juntos viajam por Westeros em busca de trabalho e aventuras. Uma grande amizade nasce entre eles, uma amizade pela vida toda, mesmo quando anos mais tarde os dois personagens assumem papéis centrais na estrutura de poder dos 7 reinos. Pasta 1. O Cavaleiro Andante. As chuvas da primavera tinham amolecido o solo, então Dunk não teve dificuldade em cavar a sepultura. Escolheu um lugar na encosta oeste de uma colina baixa, pois o velho sempre gostara de ver o pôr do sol. Outro dia que se foi, suspirou. E quem sabe o que o amanhã nos trará, hein, Dunk? Bem, um certo amanhã trouxera chuvas que os deixaram ensopados até os ossos. O seguinte veio com ventos úmidos, cortantes, e o próximo trouxe um resfriado. No 4º dia, o velho estava fraco demais para cavalgar. E agora se fora. Apenas alguns dias antes, o velho estava cantando enquanto cavalgavam. A velha canção sobre ir para a Vila Gaivota, ver uma bela donzela, mas em vez de Vila Gaivota, cantava sobre Valfreixo. Até Valfreixo para ver a bela donzela. Hey, oh, hey, oh. Dunk pensava com tristeza enquanto cavava. Quando o buraco estava profundo bastante, ergueu o corpo do velho nos braços e o carregou até lá.
O homem era pequeno e magro, despido da cota de malha, do elmo e do cinturão da espada, parecia não pesar mais do que um saco de folhas. Dunk era incrivelmente alto para sua idade. Um garoto desajeitado, desgrenhado, de ossos grandes, de 16 ou 17 anos. Entre parênteses, ninguém tinha muita certeza da idade correta. Que estava mais próximo dos 2 metros do que da altura mediana, e tinha apenas começado a ganhar corpo. O velho com frequência elogiava sua força. Sempre fora generoso nos elogios. Era tudo o que tinha para dar. Dunk o colocou no fundo da cova e ficou parado sobre ele por algum tempo. O cheiro da chuva estava de novo no ar e sabia que devia fechar o buraco antes que a chuva começasse a cair. Mas era difícil jogar terra naquele velho rosto cansado. Devia ter um septão aqui para dizer algumas preces, mas ele só tem a mim. O velho ensinara a Dunk tudo o que sabia sobre espadas, escudos e lanças, mas nunca fora muito bom em lhe ensinar palavras. Eu deixaria sua espada, mas ela vai enferrujar no solo, disse por fim, como se estivesse se desculpando. Os deuses lhe darão uma nova, imagino. Gostaria que não tivesse morrido, Sor. Fez uma pausa, inseguro do que mais precisava ser dito. Não conhecia prece alguma, nenhuma inteira pelo menos. O velho nunca fora muito de rezar. Você foi um cavaleiro de verdade e nunca me bateu quando não mereci. Finalmente conseguiu dizer. Exceto aquela vez na Lagoa da Donzela. Foi o garoto da estalagem que comeu a torta que a viúva fez. Não eu. Eu disse para você. Não importa agora. Que os deuses o guardem, Sor. Chutou um pouco de terra no buraco e então começou a enchê-lo metodicamente, sem olhar para a coisa no fundo. Ele teve uma longa vida, Dunk pensou. Devia estar mais perto dos 70 do que dos 50 anos. E quantos homens podem dizer isso? Pelo menos vivera para ver outra primavera. O sol descia no oeste quando alimentou os cavalos. Eram 3. Seu castrado de costas arqueadas, o palafrém do velho e Trovão, seu velho de guerra, que era cavalgado apenas em torneios e batalhas. O grande garanhão castanho não era tão ágil quanto antes, mas ainda tinha os olhos brilhantes e o temperamento violento. E era mais valioso do que tudo o que Dunk possuía. Se eu vendesse Trovão e a velha castanha, e as celas e os estribos também, poderia ficar com prata suficiente para... Dunk franziu o senho. A única vida que conhecia era de um cavaleiro andante, cavalgando de fortaleza em fortaleza, aceitando o trabalho desse e daquele senhor, lutando suas batalhas e comendo em seus salões, até que a guerra acabava. E então seguindo em frente. Também havia torneios de tempos em tempos, embora com menos frequência, e ele sabia que alguns cavaleiros andantes viraram ladrões durante invernos improdutivos, embora o velho nunca tivesse feito isso. Eu podia encontrar outro cavaleiro andante que precisasse de um escudeiro para cuidar dos animais e limpar sua cota de malha, pensou. Ou podia ir para alguma cidade, como Lannisporto ou Porto Real, e me juntar à patrulha da cidade. Ou então... empilhar as coisas do velho sob um carvalho. A bolsa de tecido continha 3 veados de prata, 19 moedas de cobre e uma granada lascada. Como a maioria dos cavaleiros andantes, a maior parte de sua riqueza material fora investida em cavalos e armas. Dunk possuía agora uma cota de malha da qual tirara a ferrugem 1000 vezes. Um meio elmo de ferro com um protetor nasal largo e um amassado na têmpora esquerda. Um cinturão de espada de couro marrom rachado e uma espada longa com bainha de lã e couro. Um punhal, uma navalha, uma pedra de amolar. Crevas e gorjal, uma lança de guerra de madeira de freixo toneada de 2 metros, com uma cruel ponta de ferro, e um escudo de carvalho com uma borda de metal cheia de marcas e ostentando o brasão de Sor
Arlan de Centarbor. Um cálice alado, prateado sobre marrom. Dunk olhou para o escudo, pegou o cinturão da espada e olhou novamente para o escudo. O cinto era feito para os quadris estreitos do velho. Nunca serviria em Dunk, nem a cota de malha. Ele amarrou a bainha em uma corda de cânhamo, prendeu ao redor da cintura e desembainhou a espada longa. A lâmina era reta e pesada, de bom aço forjado em castelo. O punho de couro macio, enrolado em madeira, o botão, uma pedra negra lisa e polida. Simples como era, a espada ficava bem em sua mão, e Dunk sabia o quanto era afiada por ter trabalhado nela com a pedra de amolar e olhado muitas noites antes de dormir. Se ajusta ao meu punho tão bem quanto sempre se ajustou ao dele, pensou consigo mesmo. E há um torneio na campina de Valfreixo. Passo Manso tinha uma marcha mais suave do que a velha castanha, mas mesmo assim Dunk estava dolorido e cansado quando vislumbrou a estalagem adiante. Um edifício alto de madeira e argamassa ao lado de um córrego. A cálida luz amarela que jorrava das janelas parecia tão convidativa que não conseguiu seguir em frente. Tenho 3 moedas de prata, disse para si mesmo. O suficiente para uma boa refeição e tanta cerveja quanto eu puder beber. Enquanto desmontava, um garoto nu saiu pingando do córrego e começou a se secar com uma capa de tecido grosseiro marrom. Você é cavalariço? Dunk perguntou para ele. O menino não parecia ter mais do que 8 ou 9 anos. Uma coisinha magrela, com o rosto descorado, os pés descalços cobertos de lama até a altura do tornozelo. O cabelo era a coisa mais estranha nele. Não tinha nenhum. Quero que meu palafrém seja escovado e aveia para os 3. Pode cuidar deles? O menino olhou para ele com audácia. Poderia, se eu quisesse. Dunk franziu o senho. Não aceitarei isso. Sou um cavaleiro. Farei com que entenda isso. Você não parece um cavaleiro. Todos os cavaleiros parecem iguais? Não, mas também não parecem com você. O cinturão da sua espada é feito de corda. Desde que segure minha bainha serve. Agora cuide dos meus cavalos. Eu lhe darei um cobre se cuidar bem deles, e um tapa na orelha se não fizer. Não esperou para ver como o cavalariço reagiria àquilo. Deu as costas e empurrou a porta com o ombro. Naquela hora, esperava que a estalagem estivesse cheia, mas a sala comum estava quase vazia. Um jovem fidalgo, em um elegante manto adamascado, estava desacordado em uma das mesas, roncando levemente em uma poça de vinho derramado. Além dele, não havia mais ninguém. Dunk olhou ao redor inseguro até que uma mulher robusta, baixa e pálida, saiu da cozinha e disse: Sente onde quiser. É cerveja que deseja ou comida? Ambos. Dunk pegou uma cadeira perto da janela, bem longe do homem adormecido. Há um bom cordeiro, assado com uma crosta de ervas e alguns patos que meu filho caçou. O que prefere? Ele não comia em uma estalagem havia 6 meses ou mais. Ambos. A mulher gargalhou. Bem, você é grande o bastante para isso. Encheu uma caneca de cerveja e trouxe até a mesa dele. Vai querer um quarto para a noite também? Não. Nada teria agradado mais a Dunk do que um colchão de palha macia e um teto sobre a cabeça. Mas precisava ser cuidadoso com suas moedas. O chão serviria. Alguma comida, alguma cerveja e sigo para Valfreixo. Qual é a distância daqui? 1 dia de cavalgada. Vá para o norte quando a estrada bifurcar perto do moinho queimado. Meu garoto, está vendo seus cavalos ou fugiu de novo? Não, está lá, Dunk falou. Parece que vocês não têm clientela. Metade da cidade se foi para ver o torneio. Os meus também teriam ido, se eu permitisse. Vão ficar com essa estalagem quando eu me for.
Mas o menino prefere ficar por aí contando vantagem com os soldados. E a menina? É só suspiros e risadinhas cada vez que um cavaleiro aparece. Juro que não sei lhe dizer porquê. Cavaleiros são feitos da mesma matéria que os outros homens. E nunca soube de uma justa que mudasse o preço dos ovos. Olhou para Dunk com curiosidade. A espada e o escudo dele diziam uma coisa. O cinturão da espada e a túnica de tecido rústico diziam outra. Também vai participar do torneio? Ele tomou um gole de cerveja antes de responder. Tinha uma cor de avelã e era espessa na língua, do jeito que gostava. Assim, confirmou. Pretendo ser o campeão. Ah, é? A estalajadeira respondeu com educação razoável. Do outro lado da sala, o fidalgo ergueu a cabeça da poça de vinho. Seu rosto tinha um matiz amarelado doentio, sob o ninho de rato, que era seu cabelo castanho claro, e uma barba loura por fazer, cobria-lhe o queixo. Ele esfregou a boca, pestanejou para Dunk e disse: Sonhei com você. A mão dele tremia enquanto ele sustentava o dedo. Fique longe de mim, ouviu? Fique bem longe. Dunk o encarou inseguro. Meu senhor. A estalajadeira se inclinou para perto dele. Não se incomode com aquele ali, Sor. Tudo o que faz é beber e falar sobre seus sonhos. Verei sua comida. Saiu apressada. Comida? O fidalgo fez a palavra parecer obscena. Levantou-se cambaleando, a mão na mesa para impedi-lo de cair. Vou vomitar, anunciou. A frente de sua túnica estava coberta de velhas manchas vermelhas de vinho. Queria uma puta, mas não há nenhuma por aqui. Todas foram para a campina de Valfreixo. Deuses sejam bons, preciso de um pouco de vinho. Ele cambaleou instavelmente para fora da sala comum e Dunk o ouviu subir as escadas, cantando em voz baixa. Uma triste criatura, Dunk pensou. Por que achou que me conhecia? Ponderou sobre aquilo por um momento enquanto bebia sua cerveja. O cordeiro era melhor do que qualquer um que já havia comido, e o pato estava melhor ainda, cozido com cerejas e limões, nem de perto tão gorduroso quanto muitos outros. A estalajadeira trouxe ervilhas amanteigadas também e pão de aveia, ainda quente do forno. É isso que significa ser um cavaleiro, ele disse para si mesmo enquanto arrancava o último pedaço de carne do osso. Boa comida, cerveja sempre que eu quiser e ninguém me dando pancadas na cabeça. Ele tomou uma segunda caneca de cerveja com a comida, uma terceira para empurrar tudo para baixo e uma quarta porque não havia ninguém para lhe dizer que não podia. E quando acabou, pagou a mulher com um veado de prata e ainda recebeu de volta um punhado de moedas de cobre. Era noite fechada quando Dunk saiu da estalagem. Seu estômago estava cheio e sua bolsa um pouco mais leve. Mas ele se sentia bem enquanto caminhava até os estábulos. Adiante, ouviu um cavalo relinchar. Calma, rapaz, uma voz de menino disse. Dunk apertou o passo, franzindo o senho. Encontrou o cavalariço montado em trovão e vestindo a armadura do velho. A cota de malha era mais comprida do que ele, e tivera que inclinar o elmo para trás ou teria coberto seus olhos. Ele parecia totalmente concentrado, mas a cena era totalmente absurda. Dunk parou na porta do estábulo e gargalhou. O garoto levantou o olhar, corou, saltou para o chão. Meu senhor, eu não pretendia... Ladrão, Dunk disse, tentando parecer severo. Tire essa armadura e fique feliz por Trovão não ter dado um coice nessa cabeça tola. Ele é um cavalo de guerra, não um pônei de menino. O menino tirou o elmo e o jogou na palha. Eu o cavalgaria tão bem quanto você, disse com a maior ousadia. Feche a boca, não quero saber da sua insolência. Tire a cota de malha também. O que achou que estava fazendo? Como posso falar com a boca fechada? O garoto se contorceu para fora da cota de malha e a deixou cair. Pode abrir a boca para responder,
Dunk falou. Agora pegue essa cota de malha, limpe a sujeira e coloque-a onde a encontrou. E o meio elmo também. Alimentou os cavalos como pedi e escovou o passo manso? Sim, o menino respondeu enquanto abanava a palha da cota de malha. Você vai a Valfreixo, não vai? Leve-me com você, Sor. A estalajadeira o advertira daquilo. E o que sua mãe diria disso? Minha mãe? O menino fez uma careta. Minha mãe está morta, ela não diria nada. Dunk ficou surpreso. A estalajadeira não era a mãe dele? Talvez fosse apenas o aprendiz dela. A cabeça de Dunk estava um pouco zonza de cerveja. Você é órfão? Perguntou o inseguro. Você é? O menino retrucou. Já fui, Dunk admitiu, até o velho me aceitar. Se me aceitar, posso ser seu escudeiro. Não preciso de escudeiro, ele disse. Todo cavaleiro precisa de escudeiro, o menino respondeu. Você parece precisar de um mais do que a maioria. Dunk ergueu a mão ameaçadoramente. E você parece que precisa de um safanão na orelha. É o que eu acho. Encho os sacos com aveia. Estou indo para Valfreixo. Sozinho. Se o menino ficou assustado, disfarçou bem. Ficou parado por um momento, desafiador, os braços cruzados, mas bem quando Dunk se preparava para desistir dele, o garoto se virou e foi pegar a aveia. Dunk ficou aliviado. Uma pena que eu não possa. Mas ele tem uma vida boa aqui na estalagem, melhor do que a que teria como escudeiro de um cavaleiro andante. Levá-lo não seria gentileza alguma. No entanto, ele ainda podia sentir o desapontamento do menino. Enquanto montava passo manso e pegava a rédea de trovão, Dunk decidiu que uma moeda de cobre poderia alegrá-lo. Aqui, garoto, pela sua ajuda. Jogou a moeda para ele com um sorriso, mas o cavalariço não fez tentativa alguma para pegá-la. A moeda caiu na terra entre seus pés descalços e foi ali que ele a deixou. Ele vai pegá-la assim que eu me for, Dunk disse para si mesmo. Virou o palafrém e cavalgou para fora da estalagem, levando os outros 2 cavalos. As árvores estavam brilhantes com a luz da lua, e o céu estava sem nuvens e salpicado de estrelas. Mesmo assim, enquanto seguia a estrada abaixo, podia sentir o cavalariço encarando suas costas, mal-humorado e silencioso. As sombras da tarde estavam ficando mais compridas quando Dunk puxou as rédeas do cavalo na borda da ampla campina de Valfreixo. 60 pavilhões já estavam erguidos no campo gramado. Alguns eram pequenos, outros grandes, alguns quadrados, outros redondos, alguns eram de lona, outros de linho ou de seda. Mas todos eram de cores vivas, com longos estandartes esvoaçando nos mastros centrais, mais coloridos do que um campo de flores silvestres, com vermelhos fortes, amarelos solares, incontáveis tons de verde e azul, negros profundos, cinza e púrpura. O velho havia cavalgado com alguns daqueles cavaleiros. Outros Dunk conhecia das histórias contadas nas salas comuns e ao redor das fogueiras nos acampamentos. Embora nunca tivesse aprendido a mágica de ler e escrever, o velho fora implacável para lhe ensinar heráldica, testando seus conhecimentos com frequência enquanto viajavam. Os rouxinóis pertenciam a Lord Caron da Marca, tão habilidoso com a harpa vertical quanto com uma lança. O veado coroado era de Sir Lionel Baratheon. O Tempestade Risonha. Dunk localizou o caçador dos Tarly, o Relâmpago Púrpura da Casa Dondarrion, a Maçã Vermelha dos Fossoway. Ali rugia o leão dos Lannister, outro sobre Carmesin, e lá estava a tartaruga marinha verde escura dos Estermon, nadando em um fundo verde claro. A tenda marrom embaixo do garanhão vermelho só podia pertencer a Sir Otto Bracken, chamado de Bracken, o Bruto, desde que matara Lord
Quentin Blackwood, 3 anos atrás, durante um torneio em Porto Real. Dunk ouviu dizer que Sir Otho acertou o machado embotado com tanta força que enfiou o visor para dentro do elmo de Lord Blackwood, juntamente com o rosto embaixo dele. Dunk viu alguns estandartes de Blackwood também, no lado oeste do campo, o mais distante possível de Sir Otto. Marbrand, Mallister, Cargill, Westerling, Swan, Mullendore, Hightower, Florent, Frey, Penrose, Strokeworth, Derry, Parwen, Wilde. Parecia que cada casa senhorial do oeste e do sul enviara um cavaleiro ou dois a Valfreixo para ver a bela donzela e enfrentar as listas em sua honra. Mas, por mais que aqueles pavilhões fossem belos de se olhar, Dunk sabia que ali não havia lugar para ele. O manto de lã puído seria todo o seu abrigo naquela noite. Enquanto senhores e grandes cavaleiros jantavam capões e leitões, a refeição de Dunk seria um pedaço duro e viscoso de carne salgada. Sabia muito bem que se acampasse naquele campo espalhafatoso, teria que suportar em silêncio tanto o escárnio quanto a zombaria descarada. Alguns talvez o tratassem com gentileza, mas de um jeito que seria até pior. Um cavaleiro andante precisa se agarrar com força ao seu orgulho. Sem isso, não era mais do que um mercenário. Tenho que conquistar meu lugar naquela companhia. Se eu lutar bem, algum senhor pode me aceitar em sua casa. Aí vou cavalgar em companhia nobre, comer carne fresca toda noite em um salão de castelo e erguer meu próprio pavilhão em torneios. Mas primeiro preciso me sair bem. Relutante, virou as costas para os campos do torneio e levou seus cavalos até as árvores. Nos arredores do grande campo, a quase 1 quilômetro da vila e do castelo, encontrou um lugar onde uma curva no riacho formava uma lagoa profunda. Um juncal denso crescia na margem e um grande olmo frondoso se destacava acima de tudo. A grama primaveril estava tão verde quanto o estandarte de qualquer cavaleiro e suave ao toque. Era um belo lugar e ninguém o reclamara para si ainda. Esse será meu pavilhão, Dunk disse para si mesmo. Um pavilhão coberto por folhas, mais verde do que o estandarte dos Tyrrell e dos Estermond. Os cavalos vieram primeiro. Depois que haviam sido cuidados, Dunk tirou a roupa e entrou na lagoa para lavar a poeira da viagem. Abre aspas. Um verdadeiro cavaleiro é tão limpo quanto devoto. Fecha aspas. O velho sempre dizia, insistindo para que se lavassem da cabeça aos pés cada vez que a lua virasse, quer cheirassem mal ou não. Agora que era um cavaleiro, Dunk jurou fazer o mesmo. Sentou-se nu sob o olmo enquanto se secava, desfrutando o calor do ar de primavera na pele enquanto observava uma libélula que se movia preguiçosamente entre os juncos. Em alguns lugares é chamada de mosca-dragão. Por que teria esse nome? Ele se perguntou. Não parecem nada com um dragão. Não que Dunk já tivesse visto um dragão, mas o velho já. Dunk ouvira a história meia centena de vezes, como Sir Arlan era apenas um garotinho quando seu avô o levara a Porto Real, e como haviam visto ali o último dragão, 1 ano antes de sua morte. Era uma fêmea verde, pequena e atrofiada, as asas mirradas. Nenhum de seus ovos eclodira. Abre aspas. Alguns dizem que o rei Aegon a envenenou. Fecha aspas. O velho contava. Abre aspas. Aquele era o terceiro Aegon, não o pai do rei Darien, mas o que chamavam de desgraça dos dragões, ou Aegon, o azarado. Ele tinha medo dos dragões, pois vira o animal devorar a própria mãe. Os verões têm sido mais curtos desde que o último dragão morreu, e os invernos mais longos e mais cruéis. Fecha aspas.
O ar começou a esfriar conforme o sol mergulhava abaixo das copas das árvores. Quando Dunk sentiu arrepios nos braços, bateu a túnica e a calça contra o tronco do olmo para tirar o grosso da sujeira e vestiu-as novamente. Na manhã seguinte, procuraria o mestre dos jogos e inscreveria seu nome, mas tinha outros assuntos de que precisava tratar naquela noite se quisesse ter esperança de lutar. Não precisava examinar seu reflexo na água para saber que não se parecia muito com um cavaleiro. Então, colocou o estudo de Sir Arlan nas costas para exibir o brasão. Prendendo os cavalos, Dunk deixou-os aparando a densa relva verde sob o olmo enquanto se dirigia a pé para o local do torneio. Em épocas normais, o campo servia como pastagem comunitária para o povo da vila de Valfreixo, do outro lado do rio, mas agora estava transformada. Uma segunda vila nascera da noite para o dia, uma cidade de seda em vez de pedra, maior e mais bonita do que a irmã mais velha. Dúzias de comerciantes haviam erguido suas barracas ao longo do limite do campo, vendendo feltros e frutas, cintos e botas, peles e falcões, artefatos. Em épocas normais, o campo servia como pastagem comunitária para o povo da vila de Valfreixo, do outro lado do rio, mas agora estava transformada. Uma segunda vila nascera da noite para o dia, uma cidade de seda em vez de pedra, maior e mais bonita do que a irmã mais velha. Dúzias de comerciantes haviam erguido suas barracas ao longo do limite do campo, vendendo feltros e frutas, cintos e botas, peles e falcões, artefatos de barro, pedras preciosas, utensílios de peltre, temperos, penas e todo tipo de mercadorias. Malabaristas, titereiros e mágicos vagavam entre a multidão, exercitando seus ofícios, assim como as putas e os punguistas. Dunk mantinha uma mão cautelosa em suas moedas. Quando sentiu o cheiro de linguiça chiando sobre uma fogueira esfumaçada, sua boca se encheu de água. Comprou uma com uma moeda de cobre de sua bolsa e também uma caneca de cerveja para empurrá-la para baixo. Enquanto comia, viu um cavaleiro lutando contra um dragão, ambos de madeira pintada. A titereira, que controlava o dragão, também era bonita de se ver, muito alta, com a pele cor de oliva e o cabelo negro de Dorn. Era esguia como uma lança, sem seios que pudessem ser notados, mas Dunk gostou do seu rosto e do jeito como seus dedos faziam o dragão abocanhar e deslizar na ponta dos fios. Ele teria jogado um cobre para a garota se tivesse um para dar, mas nesse momento precisava de todas as suas moedas. Havia armeiros entre os comerciantes, como esperava que houvesse. Um tiroche com uma barba azul bifurcada estava vendendo elmos ornamentados, coisas maravilhosas esculpidas em forma de aves e feras, gravadas com ouro e prata. Em outro lugar, encontrou um fabricante de espadas vendendo lâminas de aço baratas pela rua, e outro cujo trabalho era muito melhor, mas não era uma espada que lhe faltava. O homem de que ele precisava estava no fundo da fileira, com uma camisa de cota de malha e um par de manoplas articuladas de aço exibido na mesa à sua frente. Dunk inspecionou-os de perto. "Você faz um bom trabalho", disse. "Não há melhor." Um homem atarracado, o ferreiro não tinha mais do que 1,5 metros de altura, ainda que fosse tão largo quanto Dunk no peito e nos braços. Tinha uma barba negra, mãos imensas e nenhum traço de humildade. "Preciso de uma armadura para o torneio", Dunk lhe disse. "Uma boa cota de malha, com um gorjal, grevas e elmo." O meio elmo do velho cabia-lhe na cabeça, mas ele queria mais proteção para o rosto do que a que uma simples proteção nasal podia proporcionar. O armeiro o olhou de cima a baixo. "Você é dos grandes, mas já fiz armaduras para maiores." Saiu de trás da mesa. "Ajoelhe, quero medir seus ombros." "Sim, e esse pescoço grosso." Dunk se ajoelhou. O armeiro esticou uma tira de couro cru
com nós ao longo de seus ombros. Grunhiu. Passou a tira em volta da sua garganta. Grunhiu de novo. Levante o braço. Não, o direito. Grunhiu uma terceira vez. Agora pode ficar em pé. A parte interna da perna, a grossura da panturrilha e o tamanho de sua cintura suscitaram mais grunhidos. Tenho algumas peças na carroça que podem servir para você, o homem disse quando terminou. Nada é feitado com ouro ou prata. Veja bem, apenas bom aço forte e simples. Faço elmos que parecem elmos, não porcos alados ou frutas estrangeiras estranhas, mas os meus servirão melhor se levar um golpe de lança no rosto. É tudo o que quero, Dunk falou. Quanto custa? 800 veados, porque hoje estou bondoso. 800 veados? Era mais do que ele esperava. Eu podia trocar uma armadura velha, feita para um homem menor, um meio elmo, uma cota de malha.